Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online de autoconhecimento, nosso curso de primeira câmara. Estamos aqui na Câmara Avançada, chegando hoje nessa lição que se chama Os Elementais. Se analisamos os 7 temas da Câmara Avançada, estamos hoje na lição 4, como você vê ali na nossa tela. E se vamos contar desde o início da primeira câmara, já é a lição número 20. Então, vamos dando continuidade, começando pelos nossos conteúdos. Vamos fazer aqui, inicialmente, uma breve recapitulação da transformação da energia, como já foi bastante estudada, né? E vamos entrar nos elementais. Quem são os elementais? O que são os elementais? Qual é o seu papel na natureza? E aí vamos passar para a nossa natureza individual, que é aquilo que chamamos microcosmos. Os 4 elementos no microcosmos homem. Veremos que o nosso corpo também está cheio de criaturas elementais e vamos estudar isso através do que são os 4 elementos. E esses elementais estão tanto na nossa parte física quanto na nossa parte psicológica. Bem vale a pena conhecer suas expressões, suas manifestações, como funcionam, para a gente poder se equilibrar com eles, para a gente poder dominar e equilibrar essa expressão no nosso corpo. Sabemos que já estamos estudando desde outros temas nesse curso o domínio da nossa própria natureza. Você viu que o ego acaba dominando a nossa natureza, mesmo que a essência não queira. O ego acaba tendo controle sobre os nossos instintos, emoções, pensamentos, palavras, projetos, etc. E então, isso hoje nós vamos ampliar um pouco para entender um pouco mais desse funcionalismo do corpo através do que são os elementos e como poder dominá-los e canalizá-los de uma forma positiva. Aí a nossa prática vai ser justamente uma concentração e uma vocalização relacionada aos 4 elementos do nosso corpo, certinho? Então, inicialmente ali falando um pouco da transmutação ou da transformação da energia, você viu que é o segundo nascimento, é o segundo fator da revolução da consciência, em que Samael explica que aqueles grandes sábios, grandes mestres, os autorrealizados, conseguiram o segundo nascimento, conseguiram o religare, conseguiram unir-se de novo a Deus, porque souberam trabalhar com as suas energias criadoras. Assim como a energia criadora permite um nascimento físico de um filho, uma reprodução, também permite um nascimento espiritual. É um poder atômico, um poder incrível, elevadíssimo, e que nós podemos utilizar sabiamente como faziam os alquimistas medievais, os sábios dos antigos tempos, e podemos ir transmutando essa pessoa densa, esse animal intelectual, em um sábio, em um verdadeiro homem, um homem autêntico, um homem consciente, um homem, uma mulher autênticos. E então temos essa estrutura, né? A criação de uma estrutura física de um nível superior, regenerando os átomos, as moléculas, uma estrutura também no astral, no mental, nessas outras regiões nossas, uma estrutura superior que seja capaz de receber as influências tão elevadas do nosso ser. Lembra-se disso? A gente estudou no diagrama interno do homem que precisávamos criar uma estrutura superior em nossos corpos, e isso, através da transmutação, através da transformação da energia, seja de solteiro, seja de casados, a gente vai trabalhando e a gente vai conseguindo canalizar essa nossa energia criadora para essa criação superior, esse segundo nascimento. Ok? Vamos então dar início ao tema dos elementais. Quem são os elementais da natureza? Já ouviu falar?
Alguma vez conhece essa palavra? Aí, como você vê, temos uma árvore, temos essa expressão física de algo que sabemos que é um ser vivo. Mas esse ser vivo, será que ele tem consciência? Será que ele se expressa? Como será que é esse ser vivo nas outras dimensões? Justamente isso é o que a gente vai estudar nos elementais. Os elementais são, em um termo bem simples de colocar, a alma de todos os seres vivos. É a alma das plantas, é a alma dos animais, é a alma dos minerais, etc. Então, toda a expressão da vida, seja mineral, seja vegetal, seja animal, tem uma essência que está aprendendo ali dentro. Você lembra que a gente já estudou isso naquela roda da evolução? Já já nós vamos recapitular a roda. E então, a essência passa fazendo um aprendizado por aqueles reinos. E é uma essência, assim como a nossa. É uma porção de alma, né? Uma fração de alma. A essência faz o seu aprendizado em corpos minerais, corpos vegetais, corpos animais, e, portanto, podemos dizer que os animais têm consciência, que os animais têm uma essência, assim como nós temos. A diferença é que a essência dos animais, dos vegetais, dos minerais, a gente chama de elementais. É só a diferença de termo, mas é a mesma essência que é parte de uma alma, se você lembra, é parte do ser interno que está fazendo todo um aprendizado. Então vamos ver o que Samael nos diz sobre os elementais e a gente vai desenvolvendo todo esse estudo. Não há selva que não tenha seu gênio, não há árvore que não tenha sua criatura, seus poderes e sua inteligência. Não há árvore sem alma. Todo vegetal é um corpo físico de uma criatura elemental da natureza. As plantas têm alma, e as almas das plantas conservam todos os poderes da deusa mãe do mundo. As almas das plantas são os elementais da natureza. Essas criaturas inocentes ainda não saíram do Éden, por isso ainda não perderam seus poderes ígneos. Os elementais das plantas brincam como crianças inocentes nas melodias inefáveis desse grande Éden da deusa mãe do mundo. Bonito, né? Então, acredito que está bem claro. A alma das plantas, ou num termo mais específico, a essência das plantas são os elementais, que têm uma sabedoria e têm um papel que cumprem na natureza. Vamos seguir ler um pouquinho mais. Se observamos com os olhos do espírito o fundo ardente de uma rocha milenar, vemos que cada átomo é o corpo físico de uma criatura elemental mineral que ama e trabalha no crepitar ardente das chamas universais, anelando intensamente subir os graus ardentes do carvão do diamante para ter, ou do carvão ao diamante, para ter a sorte de ingressar no sublime reino dos vegetais. Samael Aunveor. Então, olha só, mesmo numa rocha, cada átomo é o corpo físico de uma criatura. E se a gente tiver essa clara evidência ali, ele chama os olhos do espírito, essa capacidade de ver nas outras dimensões, a gente poderia ver ali uma criaturinha, um personagenzinho que caminha, que trabalha, que fala. É uma essência que está fazendo um aprendizado dentro de um átomo de uma rocha, um reino mineral. Depois ali, como fala, né, que ele vai podendo subir, um dia ele vai poder ingressar no reino dos vegetais e vai ter ali um aprendizado, depois no reino dos animais e depois no reino humano, e aí chega no que nós somos. Então, aí vemos que esses elementais são a mesma coisa que nós, porém estão em etapas anteriores, como um adulto olhar
num colégio, ali os alunos estão vivendo algo que ele já viveu. Numa escola primária, os alunos estão vivendo algo que ele já viveu. E até no jardim de infância, a criancinha, é a mesma coisa que esse adulto, simplesmente está numa outra fase da etapa da vida, em outra etapa da vida. Assim também funciona com os elementais. Eles são essências como nós, porém em etapas anteriores, e podemos dizer que são então nossos irmãos menores. Vamos colocar algumas ilustrações aqui que nos ajudam. Às vezes a gente vê esses personagens mitológicos que se retratam como fadas, gnomos, etc. E isso tem muito a ver. Isso foi uma sabedoria antiga, porque Samael diz que antigamente a humanidade tinha a clarividência desenvolvida, todo mundo tinha. Então era normal ver numa árvore, por exemplo, ali, um ser que é a essência daquela árvore, ou o elemental daquela árvore. Era normal ver isso. Então ninguém duvidava, ninguém precisava achar isso fantástico, estranho, nada, simplesmente via e entendia e podia até dialogar com essas criaturas, porque são criaturas sem ego, como a gente viu ali que Samael falou, ainda estão no Éden, ainda estão no paraíso e são perfeitas e estão trabalhando nesse grande organismo maravilhoso que é a deusa mãe do mundo, que é a grande mãe cósmica, que é a natureza. É um corpo perfeito a natureza. A imperfeição só apareceu quando o ser humano criou o ego. Se não fosse isso, estaríamos todos no Éden, com muita harmonia, convivendo com esses seres e podendo nos comunicar com eles, aprender deles também, servi-los e eles nos servir. A gente cuida das plantas, de certo modo, né? E as plantas também nos ajudam, nos servem em muitos aspectos. Então, temos também os gnomos. Olha a imagenzinha. Aí estão, né, umas estatuazinhas de gnomos que também são expressões de seres elementais, como nós vamos estudar. Isso existe sim, e não é nenhuma fantasia, e está nas dimensões superiores. Os elementais e quem os rege, quem controla, quem coordena. Então ali nós temos os devas, gênios e deuses elementais. Veja só, os elementais são como crianças, eles são inocentes, eles são ingênuos, eles são do bem, óbvio, sem ego, mas eles são muito ingênuos como uma criança. Então eles são constantemente coordenados por seres conscientes adultos, né? Seres despertos que já têm um aprendizado superior. Da mesma maneira que num jardim de infância as criancinhas sempre têm uma professora, um professor, sempre tem que ter. Não dá para deixar as crianças soltas, porque mesmo elas sendo muito boazinhas, pode virar uma bagunça, não é? Ou pode ser que não aprendam nada. Então esses elementais estão sempre sendo coordenados, sempre sendo dirigidos por seus deuses elementais. Também se usa o termo devas, gênios, etc. E é interessante aí a gente visualizar aquela roda. Ó, recapitulando aqui a roda que a gente estudou lá na lição 13, lembra ali, ó, até tem o termo ali, devas da natureza, né, que são esses mesmos deuses que no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal vieram ensinando, conduzindo a essência. Lá a gente estudou que a essência ela vem lá do espiritual, do mais alto, mas ela não pode entrar direto dentro de um corpo humano para dirigir essa vida, porque ela não tem preparação, ela não tem capacidade para isso. Ela precisa fazer um aprendizado. E ela vai fazer um aprendizado em todas as estruturas básicas da vida. E essas estruturas primeiro começam pelo mineral, ela vai aprender a estrutura do átomo. Ela vai aprender como funciona a matéria. Ela vai aprender com o átomo de substâncias minerais, ela vai morar ali dentro do átomo. Ela é um serzinho minúsculo que está ali dentro de um átomo, mas já é uma essência. Aí vai ter um aprendizado sobre a molécula em volta do átomo, sobre essa estrutura. De repente, é um pedacinho de ferro,
em outra etapa um pedacinho de cobre, em outra etapa um carvão, e assim vai, né, em muitos elementos que ela vai tendo diferentes aprendizados. Quando conclui uma série de aprendizados, ela passa ao reino vegetal. E lá no reino vegetal também ela entra, talvez, ali numa plantinha que é um alecrim, por exemplo. Esse alecrim vai ter os devas, os deuses do alecrim, que são os professores, são os sábios daquilo. No reino mineral também tinha. Tem que ter os deuses lá do cobre, os outros do ferro, o outro, né, como eu falei, do carvão, da ametista, tantas pedras que tem, né? Tem as hierarquias que tem a sabedoria de cada estrutura, de cada elemento. Então, voltando ao vegetal, o alecrim tem os gênios ou devas, que são os deuses do alecrim, que estão ensinando os pequenininhos. Estão ensinando como trabalhar, como que eles podem fazer, e tanto eles, no desenvolvimento deles, no crescimento do seu corpo, das suas folhinhas, no processo dele de se alimentar, no processo de respirar e etc., quanto também no serviço que cumprem à humanidade. Eles cumprem um serviço à humanidade, e isso é uma coisa muito bonita. A gente, talvez, alguns tenham conhecimento de que um chá de alecrim, por exemplo, é muito bom para o fígado, é muito bom para digestão. Eles são também remédios da natureza. Um chazinho de alecrim para digestão, um chazinho de camomila ou de valeriana pode ser muito relaxante para baixar a ansiedade. Ou um chá de canela ou mesmo um café já são estimulantes. Um cacau é estimulante, guaraná é estimulante, etc. Então, nós temos um conhecimento incrível, muito grande, do que as plantas podem fazer para nós, que são os médicos, é a farmácia da natureza que Deus criou e que, infelizmente, nessa época se perdeu esse conhecimento. Mas os grandes sábios ainda mantinham e ensinavam isso, às vezes publicamente, outras vezes secretamente, e na gnose nós temos esse conhecimento dessa medicina oculta da natureza, essa medicina misteriosa da natureza. Samael nos fala muito de muitas fórmulas com plantas, muitas, que servem para curar distintos tipos de enfermidade, servem para harmonizar, servem para equilibrar, servem para proteger, servem para uma infinidade de objetivos que a gente tem na nossa vida, necessidades que a gente tem na nossa vida, e isso nós vamos estudar mais adiante. Essa é uma introdução aos elementais, e é importante você saber que existe um conhecimento muito vasto disso, e alguns livros como Medicina Oculta e Magia Prática, de Samael, Rosa Ígnea, de Samael, são livros que falam bastante desse assunto. Quem tiver mais interesse pode ir lá e pesquisar. Então, como a gente dizia, né, esses deuses, esses professores vão ensinando naquela matéria relacionada àquele elemento ali, aquele alecrim, por exemplo. Aí quando esse elemental já passou ali o seu aprendizado do alecrim, ele vai passar para um outro tipo de planta. É como se ele passasse de ano, vai para outra turma, vai para outro professor, e lá ele vai ter, por exemplo, numa arruda, uma outra planta que tem outras propriedades e vai aprender outra coisa, e etc, etc. Então, dessa maneira, a gente vai vendo como a natureza é perfeita e os minerais, os vegetais, os animais estão aí para se harmonizar e para poder servir ao ser humano também. E existem, assim, práticas de pedir ajuda para esses seres, tanto minerais, as pedras preciosas, etc., quanto vegetais, que é a maior parte, né? Como a gente esteve falando, chás e terapias e remédios, etc., quanto também animais. Tem animais que podem proteger, podem nos harmonizar, podem nos ajudar a ter consciência no mundo astral e etc. Então, podemos, né, ir fechando essa parte dizendo que esses elementais da natureza, coordenados pelos seus devas, gênios, deuses, cumprem uma função, cumprem uma missão de colaborar com toda a criação.
Eles estão para servir, para ajudar. É uma grande comunidade. E eles têm sentimento também, eles entendem muita coisa. E eles percebem se a gente trata bem eles, se a gente trata mal. Então, são seres vivos assim como nós, apesar que a gente não percebe fisicamente, mas a ideia na gnose é que a gente vá ampliando, aguçando a nossa percepção, a nossa sensibilidade para poder nos relacionar com esses seres e voltar ao seio da natureza, voltar a essa grande comunidade que é a natureza, voltar ao Éden, voltar a esses paraísos, porque são paraísos que contêm mistérios, sabedoria, harmonia, saúde, energia, vitalidade, felicidade. São paraísos que estão aqui e, infelizmente, como o ser humano foi se degenerando, foi adormecendo sua consciência, ele foi se afastando e perdendo esse contato, mas a gnose nos ensina que no processo de autoconhecimento, de autossuperação que a gente está tratando, é necessário voltar ao seio da natureza e descobrir de novo esses mistérios. E por isso, Samael e os grandes sábios nos deixaram muitos materiais, fórmulas, práticas, para que a gente possa usufruir desses médicos da natureza, dessa sabedoria, desses amigos, desses irmãos menores que estão aí para nos ajudar. E quando eles nos ajudam, eles também aprendem, eles também crescem. É uma coisa bonita, todo mundo se ajuda. Assim é essa grande comunidade que é o planeta Terra e a humanidade. Deveria ser assim até hoje, né? No Éden era assim. Então nós vamos regressando a esse Éden. Bem, pessoal, mas então nós vamos ter oportunidade mais adiante de estudar mais em detalhes aqui essa questão dos elementais das plantas e de possíveis terapias e trabalhos e práticas que podemos fazer com eles. O que hoje nós pretendemos estudar é algo anterior a isso, é a base para entender todo esse funcionalismo do nosso corpo, dos nossos corpos, que também está formado por elementais. Ainda é um ensinamento anterior para entender como que tudo isso se encaixa. Quer ver? Vamos puxar aqui de novo o segundo parágrafo de Samael, olha lá. Se observamos com os olhos do espírito o fundo ardente de uma rocha milenar, vemos que cada átomo é o corpo físico de uma criatura elemental. Para aí. Cada átomo é o corpo físico de uma criatura elemental. Ele está falando de uma rocha. Mas agora a gente vai trazer esse exemplo para nós aqui. Imagine, cada átomo do nosso corpo, quantos átomos será que tem no corpo? É um número exorbitante, né? Não sei se tem como estimar isso aí. Mas cada átomo do nosso corpo físico é um pequeno corpo físico e tem lá dentro uma criaturinha elemental. Já imaginaram uma coisa dessa? Já imaginaram que tem tantas essências assim vivendo dentro do nosso corpo? É uma coisa incrível de pensar. Olha a responsabilidade que está na nossa mão. Por quê? Porque a gente é o chefe. A gente é o chefe desse corpo aqui. Mas tem pequenas essenciazinhas que estão indo junto com a gente. Onde a gente vai, elas vão. A gente quer mexer a mão, a gente está utilizando a ajuda deles. Porque eles estão dando essa condição aos nossos átomos, às nossas moléculas, às nossas células, aos nossos tecidos, aos nossos órgãos e etc. Quer dizer, tem muitas consciências trabalhando em um mundo. Não sei se você acha isso estranho, mas vamos pensar no planeta Terra. O planeta Terra é um ser só ou são vários? Existe um ser maior que é o planeta Terra. Podemos chamar de mãe natureza. Existe um grande, que aquele é o corpo dele, ou dela, né? Mas também existem muitos outros corpos menores que fazem parte e que daí você entende como todos os animais, todos os vegetais, todos os seres humanos. Cada um de nós é, de certo modo, individual,
mas é parte desse coletivo chamado planeta Terra. Da mesma maneira, nós vamos pensar um corpo humano, que de certo modo é um porque é a gente, é cada um de vocês. E de certo modo também temos vários outros pequenininhos que estão colaborando para que exista essa vida. E eles estão fazendo o seu aprendizado e nos prestando um serviço. E a gente também está fazendo o nosso aprendizado e permitindo a eles uma oportunidade. Quer dizer, todos se ajudam nesse grande processo. Assim como o professor está atingindo um objetivo da sua vida ensinando, mas ele está ajudando o outro e ajudando a si. E o aluno está ajudando a si mesmo quando ele aprende, mas ele também está ajudando o professor porque ele está prestando atenção, ele está dando uma oportunidade para o professor ensinar. Então, assim também funciona aqui. Conseguiu visualizar com esse exemplo? A gente vai tentando ilustrar aqui para deixar mais claro. Então, o nosso corpo, todos os nossos átomos do corpo têm ali alguma consciência elemental que nós chamamos os elementais atômicos do nosso corpo. Esse é o princípio mais básico dos elementais. Primeiro a gente entende isso. Depois a gente estuda sobre as plantas em si. Mas o primeiro contato com esse assunto dos elementais é entender que cada átomo tem ali um princípio de uma essência, uma consciência. E primeiro nós vamos entender isso, estudar isso no nosso corpo físico. Depois a gente vai entendendo a relação que isso tem com o mundo de fora também. Porque aí está tudo conectado e tal como é dentro é fora, funciona com leis semelhantes. Tal como é acima é abaixo, etc. São axiomas de Hermes Trismegisto que nos servem para poder entender princípios do esoterismo, interpretar a criação à nossa volta. Tá bom? Então, vamos para cá. Ó. Os 4 elementos no microcosmos homem. O que queremos dizer? Esses elementais atômicos que moram nos nossos átomos, que eu estava dizendo, são os 4 elementos. Os 4 elementos são o ingrediente, os ingredientes que formaram o nosso corpo. Como se você fosse fazer um pão. Se você for fazer um pão, você vai ter o que de ingrediente? Farinha. Vai ter talvez fibra de trigo, se quiser fazer, né, deixar mais integral. Você vai ter água, você pode pôr sal, talvez alguns põem açúcar, alguns põem leite. Quer dizer, você vai ter os ingredientes básicos ali, o fermento, né, para poder crescer. Da mesma maneira, todo mundo, seja um mundo macrocósmico, grande, né, planetas, sóis, sistemas solares, ou seja, microcósmicos, que é já um corpo humano, um corpo de um animal, é um micro. É um mundinho, né? Aqui a gente fala microcosmos relacionado ao homem. Seja o macro, seja o micro, todos foram formados com esses ingredientes, os mesmos ingredientes que são os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Então, nossos bilhões, trilhões, não sei o número, de átomos do corpo são um pouquinho, alguns de fogo, alguns de terra, alguns de água, alguns de ar, e eles têm características, têm uma sabedoria, e estão atuando o tempo todo. E a gente precisa conhecer essa sabedoria, como que funcionam, para poder lidar com eles e controlá-los, porque a gente quer, lembra? Controlar o nosso corpo. A gente quer assumir o controle dessa máquina humana. Lembra? Da mente, das emoções, dos instintos, de todas as nossas funções, para poder tirar o ego da direção desse corpo e entregar a direção desse corpo ao nosso ser interno. A nossa essência, a nossa consciência. Então, é necessário conhecer os 4 elementos nesse sentido de conhecer ainda mais o corpo, porque a gente já estudou algumas funções, né? Estudamos os centros, agora vamos estudar esse aspecto também do nosso mundo para poder ver como nos relacionar melhor com ele. Então, primeiramente, vamos falar elementais atômicos do nosso microcosmos. Temos ali os gnomos e pigmeus da Terra. Temos a Terra em nosso corpo. E aí, se você lembra,
né? São esses personagens. Imagina que, minusculamente falando, tem um monte desses aí dentro de nós. É assim mesmo e não é brincadeira. Pode ser engraçado, a gente pode rir, mas no fim é sério, tá? Então, é o que Samael Agnose nos ensina. E aí nós vamos ter alguns pontos para estudar de cada um dos 4 elementos. Veja assim a tabelinha, ó. Na parte física, nós vamos ver a região física, né? E uma regência, uma área principal que eles controlam. Na parte psicológica, nós vamos ter algumas características que podem ser canalizadas negativamente ou positivamente, depende. O ego canaliza negativamente as características dos elementos. A essência, consciência, canaliza positivamente as características dos elementos. Então nós vamos ver isso. E aí vamos ver os deuses, quem são os deuses de cada um dos elementos e o mantra, porque tem um mantra que a gente pode vocalizar para poder se integrar com esses elementos, com esses elementais em nós, para poder equilibrar os elementais em nós. Tá bom? Vamos lá então? Vamos fazer essa tabelinha 4 vezes. Então tá. Primeiramente, regiões então dos gnomos e pigmeus da Terra no nosso corpo físico. Olha lá, nos ossos e nos músculos. É a nossa parte mais firme, mais forte. Elemento terra, ossos e músculos. Eles estão trabalhando ali com as suas ferramentinhas para manter esse sistema funcionando, sistema ósseo, né, e muscular. Então tá. A regência, quer dizer, eles estão no corpo todo, mas tem uma área que eles regem e controlam mais do que as outras. Seria dos pés aos joelhos. Tá? Tem uma região que eles têm uma regência específica, apesar de estarem no corpo todo. Dos pés aos joelhos, visualiza ali a parte de baixo, a terra é a sustentação. Os pés, né, ali a parte das canelas, parte inferior das pernas, até os joelhos. A terra faz a sustentação do corpo. Agora vamos ver a parte psicológica. Isso é o mais importante de tudo. Mais importante. A gente já estudou isso em alguma aula anterior lá. Você provavelmente se lembra. E agora nós vamos aprofundar. Na parte psicológica. Vamos ali, ó. A terra é um elemento fixo. Então, canalizado negativamente, ela se transforma em inércia. Inércia não consegue sair do lugar. Não consegue fazer as coisas. Não consegue ir atrás de algo, de um trabalho, de um estudo, não consegue resolver um problema. Não consegue. Às vezes a pessoa sabe que tem que fazer, mas tem uma inércia. Não consegue começar uma disciplina de alguma coisa, uma dieta, de exercícios. Tudo é difícil. E aí, preguiça, má vontade, ou uma falta de continuidade, porque pode ser que comece, mas não consegue manter. Então veja, a terra é um elemento fixo, ela dá uma característica de firmeza, de força, de continuidade. Ó. Ela é sempre. E negativamente é o contrário, falta de continuidade. Né? Inércia, não consegue fazer. É o fixo que está dominando a gente. E não a gente que está dominando o fixo. Consegue visualizar isso? A gente não está dominando a vontade está dominando a gente. E aí você deve talvez pensar, não, mas a preguiça não é um ego? O problema não era do ego? Então agora, por que o problema é da terra? Pois é, vamos encaixar essas coisas aí. Veja só, a essência ou o ego controlam esse corpo. Esse corpo está feito dos elementos. A terra é um elemento fixo. Quando ela é controlada pelo ego, ela se torna preguiça. Pelo ego da preguiça, lógico. O ego da preguiça pega a nossa terra e transforma tudo em preguiça. E se a gente conseguir vencer o ego da preguiça, a gente vai conseguir o contrário. Entende? Então é o ego controlando o corpo. Quando a gente fala dos elementos, nós estamos falando do corpo. Uma coisa é a parte da essência do ego, né?
e outra coisa é a parte do veículo que eles estão dirigindo. Então, quando ele dirige esse veículo, ele tem a característica da Terra e ela vai ficar, né, no negativo ou no positivo. Então, vamos vendo lá. O que acontece com a pessoa que está com o ego da preguiça, etc., está solto? A pessoa não trabalha. O ego vai desequilibrar o elemento terra. Como se tivesse uma terrinha bem bonitinha e ele fizesse aquela bagunça assim e virasse uma poeira para tudo quanto é lado. Daí parece sujeira. Mas se tá bonitinho ali num vasinho, é bonitinho, né? O ego faz chacoalha, isso faz a maior bagunça. É isso que ele faz. Então acabamos tendo dois problemas. É a terra desequilibrada e o ego que desequilibrou. São dois problemas separados. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar a terra e eliminar o ego. Então, nós vamos buscar essas duas coisas. Então vejamos. Aí, ó, um exemplo dessa inércia, dessa preguiça, a pessoa não consegue fazer e às vezes ela está pedindo a Deus, pede ajuda, mas se ela não fizer, fica difícil Deus aparecer ali e levantar ela, né? Ela que tem que lutar. Então, olha lá na canalização positiva agora. Dinamismo, vontade, continuidade de propósito. Se você se propõe a fazer uma meditação todos os dias de manhã, por exemplo, vai ter que vencer o ego da preguiça e vai ter que lidar com a terra que já está toda bagunçada no seu corpo por causa do ego da preguiça. Então tem que reequilibrar a terra com vontade, com continuidade de propósito, não pode desistir. Mesmo que não tiver desejo de meditar, eu vou fazer. Eu vou fazer, não interessa se show, faça só, eu vou fazer. A gente tem que obrigar o nosso corpo a obedecer. Esses gnominhos que estão nos nossos átomos, infelizmente, estão obedecendo o ego e não obedecem a nossa essência. Olha que situação lamentável. Eles não obedecem, obedecem o ego. E a gente agora vai mudar essa situação. A gente vai fazer com que eles obedeçam a consciência, a essência, e não mais o ego. Como? Fazendo as coisas na marra. Ah, eu não estou com desejo de meditar, não interessa, nós vamos assim mesmo. Eu marquei, então eu vou, não importa o que eu estou sentindo, eu vou. Então a gente vai desenvolvendo vontade, certo? Vai vencendo o ego e vai obrigando os elementos do corpo a nos obedecer, tá? Então aí o que nós temos? Os deuses... Ah não, perdão. Aqui, quando eu falei do dinamismo, vontade, continuidade de propósito, temos uma imagem que também representa isso, aquela pessoa disciplinada, fazendo exercício, seguindo uma disciplina, né? Agora sim, os deuses e mantra. Deuses, Kitishi e Brahma, são dois deuses da terra. Kitishi coordena o mundo de fora e Brahma coordena a terra do mundo de dentro. Porque os elementais da terra estão fora, por aí, em tudo, né? E eles estão aqui dentro também. A gente pode trabalhar com os dois, pode chamar o de fora também, mas pode trabalhar e deve trabalhar com o de dentro, que é uma inteligência que já está aqui dentro para reger o nosso elemento terra, Kitishi e Brahma. Tá? E o mantra deles é o mantra Lá. Depois nós vamos fazer uma prática com esses mantras. Vamos seguir o próximo elemento? Olha lá a regência. Ó. Se a gente estava dos pés aos joelhos, agora nós vamos continuar dos joelhos para cima. Próximo elemento é elemento água. Ondinas e Nereidas, talvez você já tenha ouvido falar. Então, aqui uma representação. Assim como a Terra, cada átomo da Terra tem um gnominho, vamos imaginar que cada átomo das nossas águas, das águas do nosso corpo, tem ali um serzinho também, uma fadinha que nada ali nas nossas águas, minúscula como o átomo, né? Então, olha lá, em que região que está? Nas nossas águas, nosso corpo tem bastante água, não tem? Moléculas de água? Tem. E então, tem ali a estrutura atômica onde elas estão fazendo seu aprendizado, cumprindo sua missão. Então, nas nossas águas. Aí, a regência do corpo, olha lá, agora é dos joelhos aos órgãos sexuais. Já é uma parte um pouquinho mais acima.
Já a gente pode imaginar aquela terrinha e uma aguinha em cima, assim, né? Como se fosse um aquário. Do joelho até os órgãos sexuais é a regência da água. Mas claro, a água está em tudo. Lógico, está no corpo inteiro. Na parte psicológica, a gente vai ter características, né? Negativa, emoções negativas, sentimentalismo, frieza, paixões e luxúria. Veja que a água está relacionada às emoções. Então, o sentimentalismo, por exemplo, tristeza, depressão, um sentimento exagerado, frieza, insensibilidade, paixões que a gente fica preso nas nossas emoções. Eu não aguento, eu não gosto, eu não suporto, eu não sei o que fazer. Aquela coisa assim que a pessoa está, né, sendo dominada pelas suas emoções, pelas suas próprias águas. E também a luxúria, que é a macanalização da nossa energia sexual. Quando a pessoa é escrava dos seus desejos sexuais, ela não consegue controlar, ela acaba cometendo erros, porque aquela energia foi mais forte do que a vontade dela. E então isso é uma água totalmente bagunçada. Essas ondinas estão nadando no nosso mundo e estão levando as nossas emoções para um lado, levando para o outro, por culpa do ego. Vamos ver bem essas duas coisas. Elas estão bagunçadas. Imagina um aquário que virasse assim, enchesse o quarto de água e os peixes para um lado e para o outro em cima da mesa. Você fala, meu Deus, eles são do bem, eles são maravilhosos, mas eles estão completamente fora de lugar, só atrapalhando a gente. E por que estão atrapalhando? Porque o ego fez isso. Então, quando a gente começa a vencer as emoções negativas, a colocar ordem na casa, a vencer o sentimentalismo, a dominar a energia sexual, a dominar paixões, não ficar se apaixonando por qualquer coisa, ficar sonhando com coisas ilusórias que não estão relacionadas com a realidade. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está organizando essa água. Volta os peixinhos para o aquário, volta a água para onde ela deve estar. Vocês fiquem no seu lugar. Sabe criancinha que bagunçaram o quarto? Agora cada um no seu lugar, nós vamos arrumar tudo isso aqui. Nós vamos guardar os brinquedos. Então, é praticamente isso aí que acontece. Foi culpa do ego, mas as criancinhas também bagunçaram, porque elas não sabem a diferença do que é ego, do que é essência. Vem o ego, elas obedecem também. E daí é que dá o problema. Então a gente tem que reorganizar. Então, ali uma imagem, exemplo de emoção negativa, tá lá a pessoa deprimida, triste, minha vida acabou, etc, né? E exemplo aqui de canalização positiva da água, dessas características, são emoções superiores, inspiração, alegria, sensibilidade, quando a gente tem uma sensibilidade com outra pessoa, com a dor alheia. Isso é a água que está nos dando o seu poder. Porque a água tem um poder, tem uma característica bonita. Só que por causa do ego ela vira ao contrário, né? Aquela sensibilidade se torna uma frieza na mão do ego. E a castidade é a canalização amorosa, positiva, superior da sexualidade, é o oposto da luxúria ali. Então aqui a gente selecionou uma imagem que mostra algo relacionado com a arte, porque a arte é algo que tende a nos elevar a emoção. Talvez você já tenha procurado obras dos grandes pintores, coisas bonitas que inspiram, música clássica, música erudita, que tem um poder muito grande de elevar os nossos estados, músicas tradicionais de culturas antigas, como da Índia, e etc., né? Dos árabes também, sufi, tem músicas aí que são muito interessantes, flauta japonesa, etc., culturas que tinham uma sabedoria, então sabiam utilizar aquela música para elevar estados. Então aqui damos um exemplo, né, de uma água bem canalizada na pessoa através da arte. Aí o que falta ali? Deuses e o mantra. Os deuses são Varuna e Narayana, seguindo aquela mesma ordem. Varuna são os de fora. Varuna é um deus que está coordenando o planeta inteiro, as ondinas do planeta inteiro.
Narayana tem a ver com o nosso mundo interior, tem um Narayana dentro de cada um de nós, que é aquele que vai nos coordenando, ajudando a equilibrar a água. Então nós podemos fazer orações para os dois, para Varuna, para Narayana, e fazer também o mantra Vá, que é o mantra da água. Isso podemos pedir a essas ondinas, a Narayana, que nos ajude a controlar a energia sexual num dado momento esteja difícil, nos ajude a controlar emoções, nos ajude a sair da tristeza, nos ajude a vencer os egos que nos levam a isso, certo? Vamos seguir. O que mais? Salamandras do fogo. E aí, observe essa imagem que tem a ver com o nosso sangue, a gente já vai ver aqui. Então ali temos uma imagenzinha, um desenhinho, hoje está tudo meio engraçadinho aqui, né? Essa é uma imagem como se fosse assim, ilustrativa de uma salamandra do fogo. Ela é na verdade uma faísquinha, que ela é uma parte das outras dimensões, né? Ela é o serzinho que dá vida a uma faísca. Mas ela também existe no nosso mundo sem precisar ser faísca, porque ela ainda não está nessa forma de faísca. Ela está numa forma anterior. Ela está numa forma que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa natureza, mas temos o fogo, temos a água, temos a terra, temos o ar. Falar da terra, dos elementos terra, da água e do ar é tranquilo, que a pessoa até relaciona com o que tem no planeta, mas o fogo às vezes é difícil, a pessoa não imagina um fogo dentro dela. Pois é, mas é o fogo em um outro estado. É um outro estado, mas a consciência, a essência que está ali dentro é a mesma, é a salamandra. Numa fogueira, aquelas chispinhas lá são salamandras. E no nosso mundo também tem salamandra, numa outra forma de expressão, tá? Apesar de não ser o foguinho, como chama, né? Como a gente está acostumado. Então vamos lá para a nossa tabelinha. Ali fica no sangue, né? Como vocês viram aquela imagem que a gente tinha aqui em cima, é essa aí. As salamandras estão no nosso sangue, são moléculas ali, átomos que estão no nosso sangue. A regência delas, falando de região, tem uma região principal dos órgãos sexuais ao coração. Toda essa parte dos órgãos internos aqui, onde está o pâncreas, está o fígado, está o baço, tá o coração, o estômago, etc. Toda essa parte que tem, né, o sangue circula muito ali, o próprio coração e as veias e artérias, etc., é parte dessa regência maior do elemento fogo no nosso corpo. Isso falando da parte estritamente física. Agora vamos para a parte psicológica. O fogo dá que tipo de característica você acha? Que será que é uma pessoa que tem muito fogo? Olha lá, ó. No negativo, impulsividade. Uma pessoa muito impulsiva, explosiva. Você não pode falar uma coisinha que ela estoura. Tem que tomar muito cuidado, já viu? Falar que tem que pisar em ovos com fulano, porque ele estoura. O que ele pensa, ele fala. Ele não segura. Então, isso é uma característica do fogo. O fogo tem essa velocidade, ele tem essa força, ele tem um poder, tem um impulso, na verdade. É um impulso. Então, a pessoa, ela é dominada pelo impulso. Na hora que ela vê, ela já falou e cometeu o erro e depois se arrepende. Ela estoura e depois ela se arrepende, ela volta atrás. É o fogo que está permitindo isso. E também a ira, raiva, ódio, tudo é a mesma coisa, né? É parte da mesma coisa. A inveja também tem a ver com isso. São aspectos negativos que a gente sabe que todo mundo tem em maior ou menor grau. Aqui um exemplozinho do nosso colega ali cuspindo fogo em determinado momento, né? Quer dizer, o ego da ira, do ódio, bagunçou totalmente no fogo interior dele e usou esse fogo para se alimentar. Olha o que é pior. O ego se aproveita dos pobres inocentes das salamandras do fogo que estão ali dentro e faz as suas explosões e se alimenta. Ele controla essas criancinhas inocentes que são os elementais e deixam tudo bagunçado. Daí a gente vai assumir de novo o controle e fazer os elementais obedecer à consciência. Tá ficando claro? Vamos que tudo é passo a passo e vai se encaixando. Então agora na parte positiva ali, pessoal, temos o quê? Um impulso também, mas de iniciativa, uma força consciente,
O fogo dá a mesma força para a consciência. Do mesmo jeito que o ego pegou essa força de impulso, a consciência também tem a força de impulso. E tem serenidade. É um impulso lúcido, é um impulso sereno, não é um impulso descontrolado, um impulso subconsciente, né? É um impulso lúcido. Então, é o que a gente precisa. Nós precisamos de impulso, de iniciativa para fazer as coisas. Para começar, para ter essa força. E depois precisamos da Terra para quê? Para dar continuidade. Porque nem todo dia você tem um impulso. Quero fazer. É uma coisa que vem de uma vez na hora. Mas eu quero meditar hoje. Beleza, veio um impulso, veio uma iniciativa que tem a ver com fogo. Mas daí para eu poder meditar todo dia, eu vou precisar da continuidade, porque amanhã pode ser que eu não tenha o mesmo impulso. Daí hoje não. Né? Então, é muito importante os dois. Precisamos de todos os elementos bem coordenados funcionando, né? Certinho? Então, agora um exemplo aqui da iniciativa, do impulso de uma pessoa que está canalizando bem, aproveitando esse fogo para realizar o que precisa realizar. E aí, vamos para os deuses. Deuses do fogo, então, são Agni e Rudra. Agni para todo o planeta, Rudra para o nosso mundo interior. E nós podemos pedir a Agni, a Rudra, pedir em orações, porque são deuses, são anjos. Talvez podemos colocar com esse termo, para alguns pode ficar mais fácil, são mestres que têm um ensinamento, têm uma consciência, e a gente pode pedir uma ajuda deles para controlar o nosso próprio fogo. Estou sendo muito explosivo, não aguento, não consigo controlar, o que faço? Estou muito bravo. O fogo está ali, o ego e o fogo, esses dois problemas. Às vezes o ego até já saiu, mas o fogo continua bagunçado e a pessoa ainda tem um mal-estar, ainda está com uma certa irritação. Então precisa reequilibrar o corpo. Reequilibrar o corpo. O ego desequilibra o corpo, desequilibra os elementos para fazer a sua bagunça, para se alimentar. E a gente, depois o ego sai já alimentado e a gente continua com o problema do desequilíbrio. A gente precisa equilibrar, assumir as rédeas e canalizar isso de uma forma positiva. Tá fazendo sentido? Então o mantra qual é? Mantra Ra. Olha ali, a gente vai falar Ra, mas a maneira como a gente deve pronunciar é Ra. Né? Ra. Acredito que você não vai ter problema. Se tiver dificuldade, treina um pouquinho. Vamos para frente? Falta um, né? Falta o último. O que falta? Exato, o elemento ar. Então aqui nós temos no nosso microcosmos os silfos. Aí podemos imaginar silfos e sílfides como se fossem fadinhas, como a gente já colocou no início aqui, que são seres que estão nos átomos do ar, estão em todo o ar. Estão voando por aí, tenta imaginar isso, é difícil de imaginar. Mas o ar que está em torno de nós tem essas criaturinhas que estão vivendo no ar. E estão nos nossos ares também, no nosso mundo interior. A gente está inalando elas, a gente está se alimentando delas. Assim como a gente come, né, vegetais, etc., a gente come, a gente também respira o ar e também se alimenta dessa vida e desses seres. Então olha ali, silfos e sílfides do ar. Na parte física estão nos nossos ares vitais, né? A gente respira, a gente tem muito ar, muito oxigênio dentro de nós. E a regência, a região principal é do coração até a glândula pituitária, até o meio mais ou menos aqui do cérebro, né? Do coração até a glândula pituitária. Depois essa região aqui corresponde ao elemento éter, que a gente vai estudar mais adiante, daqui até a coroa aqui em cima, né? Esse pedacinho superior aqui é o elemento éter. Mas hoje o estudo é dos 4 elementos, não é do 5º. Então, na parte física está aí, né? Agora, na nossa parte psicológica, quais são as características que o elemento ar nos dá? O elemento ar é rápido, né? Ele permite movimento, voo. Rapidinho você mudou de um lugar para outro. Então, olha ali, tem a ver com a nossa mente,
tem a ver com o que acontece aqui dentro. Negativamente, preocupações. Pessoa muito preocupada não consegue segurar a mente aqui, a mente foi para lá. Foi para amanhã, e o outro dia, e eu não vou ter dinheiro, ai se não der certo aquilo lá, ui, outro dia tava chato, não sei que coisa. Quer dizer, essa mente totalmente descontrolada é um ar bagunçado aqui, é um redemoinho aqui, tá acontecendo um vendaval aqui dentro, é um vento que leva a gente para um lado e para o outro. É o ar que está judiando da gente, olha que coisa. Não é culpa dele, é culpa do ego, mas aí no fim ele também está atrapalhando. Então, a preocupação, a mente que não para, é um ar totalmente em desordem. Aí existe também caprichos de querer forçar que as coisas têm que ser como eu quero. É uma mente obcecada. Isso não deve ser assim. A mente deve ser receptiva, ela deve ser mente aberta, saber aprender. Os medos também é um negócio da mente de que a gente projeta que vai dar errado e etc. Então é outro desequilíbrio. Os apegos tem a ver com capricho, né? Eu quero assim, é meu e pronto. E no fim a gente vai entendendo que as coisas não são dessa forma. Em suma, uma mente desequilibrada. E a gente poderia representar isso como uma pessoa preocupada, uma pessoa transtornada, que acontece com todos nós, né? Aí, na canalização positiva, a gente poderia ter o oposto, uma mente serena, uma mente rápida. Como aproveitar também essa velocidade do elemento ar, essa capacidade de movimento positivamente. Quer dizer, uma mente que consegue ligar os conteúdos, os assuntos, lembrar e entendi. Sim, uma mente astuta, uma mente rápida. Certo? Então, a perspicácia é sinal de uma mente que está aproveitando bem o ar está aqui ajudando, né? Ajudando a ter ideias e não atrapalhando, não ajudando a se preocupar. O ar é o veículo, né? Que ele vai movimentar alguma coisa, ele pode movimentar um pensamento negativo e vai movimentar uma ideia também positiva. Concentração também, tem a ver com o fogo um pouco também, mas é sinal de uma mente serena. Simplicidade é aquela mente aberta, oposto de capricho, de apego, ser simples e saber ser tranquilo, não querer forçar a barra das coisas, né? Tem que ser do seu jeito. Segurança é o contrário do medo. Ter uma segurança e não deixar que aqui a coisa bagunce tudo porque eu acho que vai dar errado. Não, tenha fé. A fé tem a ver também. Fé, calma, você está fazendo o seu melhor. Não se deixe descontrolar. Porque a gente deixa, isso que é o problema. A gente permite. Você pode falar, não vou deixar esse pensamento. Mas e se der errado lá? A pessoa sobe no avião, e se o avião cair? Ih, pode cair, pode acontecer isso. Daí você fica, nossa, é mesmo, pode cair e tal. Caramba, daqui a pouco você está se sentindo mal, pode chegar até uma crise de pânico. A gente já deveria falar, não vou entrar nessa conversinha. Mas e se cair? Sai daqui. E se cair? E se cair, caiu. Ué, daí você vai morrer? Ué, daí morri. Acabou a conversa. Por enquanto tô vivo, então não vem me atrapalhar, tô aqui. Tranquilo. Então, quer dizer, de alguma maneira, estou dando um exemplo brincando aqui, mas para a gente não permitir que aquela conversinha vá tomando conta e vá nos produzindo um sentimento, uma negatividade, um problema psicológico, né? Porque isso é o ar começando a fazer ventania e depois a pessoa não consegue mais arrumar, não consegue voltar. Ela já está transtornada, que nem a emoção. Na hora que a emoção negativa já cristalizou na pessoa, é difícil dela desfazer. Então aí a gente tem que estar sempre trabalhando para não deixar chegar em tal extremo. E se chegou, nós vamos pedir ajuda dos deuses aqui, fazer o mantra, nós temos ferramentas, né? Mas então vamos a uma imagem que represente essa canalização positiva. Aqui é uma imagem simples, mas talvez aquela pessoa chegou num grande resultado de um experimento que ela trabalhou muito e a mente focada, a mente concentrada conseguiu ter uma boa ideia, uma boa conclusão do trabalho. Agora então, pessoal, deuses do ar. Pavana
e Ishwara. Pavana é o deus para o planeta todo, Ishwara para o nosso mundo. Podemos pedir a esses deuses ajuda para equilibrar a nossa mente, equilibrar os nossos ares. Qualquer problema daquele ali, preocupações, tudo que tem a ver com o ar, a gente pode fazer orações a esses seres de forma natural, simples, e chamá-los para que eles nos ajudem. E o mantra é Ja. Aqui a gente vai pronunciar igual do espanhol, tá? Não é Ia, nós vamos falar Ja mesmo. Ja. Eu sei que tem variações do espanhol de um país para outro, isso não é o problema. Aqui nós vamos fazer Já. Tá bom? No vídeo da prática, daqui a pouco, você vai poder conferir a pronúncia de cada um desses mantras. Certinho? Muito bem, então nós falamos dos 4 elementos, de todos, né? Desses elementais no nosso corpo, nos nossos átomos, e acredito que com os exemplos, com as explicações, tenha ficado bem evidente, tenha ficado visível o que acontece. O ego utiliza o corpo. O corpo é formado dos elementos. O ego, quando ele quer gritar com alguém, ele utiliza a sua voz. Ele utiliza a sua garganta, seu pulmão, sua força. O ego, quando quer pensar uma besteira, ele utiliza a sua mente. O ego, quando ele quer agredir alguém, ele utiliza seus braços. Então, uma coisa é o ego mandando, dando a ordem, e outra coisa é os elementos que estão executando a ordem dele, né? A mão executa o que alguém mandou a mão fazer, a mão sozinha não vai para nenhum lugar, concorda? Então, é assim. Da mesma maneira, os elementos em nós, na parte psicológica, né? Não na parte física, não é a questão dos ossos e tal, falando da parte psicológica, os elementos acabam bagunçando porque o ego está ordenando eles. E daí enquanto a gente poderia ter um aquáriozinho com a terra bonitinha, a água bonitinha, o ar bonitinho, por exemplo, o ego pega, chacoalha isso, joga tudo para tudo quanto é lado e faz uma maior bagunça e prejudica a gente com os próprios elementos que são parte de nós. Aí nós vamos juntar esses elementos e obrigá-los. Obrigar a terra sendo firme, responsável, tendo vontade, tendo continuidade. Obrigar a água dominando as emoções, deixar de choradeira, deixar de reclamação, dominar a energia e conseguir essa castidade, essa pureza. O ar, quer dizer, o fogo, né? Dominar a nossa impulsividade, dominar a ira, aprender a ser sereno e dominar no ar a mente também, não ser medroso, preocupado e buscar essa tranquilidade, essa fé, e assim nós vamos ordenando os elementos em nós para que eles nos deem a sua sabedoria, os seus poderes, que é a mesma coisa que a sua canalização positiva. E não obedeça mais o ego. Daí o ego vai vir querendo se alimentar e a gente vai ter, sabe o quê? A opção de não obedecer. A gente tem como dizer não para o ego, porque o corpo já não obedeceu ele de primeira. A gente está mandando no corpo, está adquirindo vontade. Certo? Então esse estudo todo se resume em controle, conhecimento e controle do nosso corpo físico, do nosso mundo, do nosso microcosmos, para equilibrar o nosso microcosmos, reequilibrar os elementos, vencer os defeitos relacionados aos elementos, desenvolver o poder, as virtudes dos elementos, que é a parte positiva, vencer o ego nesse processo todo. O ego não manda mais, agora a essência manda, e então o nosso ser consegue ter aqui no mundo físico um veículo que obedece ele, um veículo que serve para a expressão dele. Entendido? Ok. Então nós vamos depois fazer a prática com os elementais atômicos do corpo. Ali, né, nós temos os elementos, a região, nós vamos fazer o mantra, isso no próximo vídeo. E aqui, fazendo a nossa síntese final, relembramos, né, a transformação da energia no começo, logo falamos dos elementais, quem são,
são as almas de tudo o que tem vida, de tudo que existe, minerais, vegetais, animais, tudo está vivo, tudo tem consciência, todo átomo tem consciência, porque é parte de algum corpo, é parte de... é uma essência que está fazendo um aprendizado ali. Seu papel na natureza, a gente falou, né, que servem à natureza, ajudam, estão aprendendo, estão ensinando, estão servindo, estão também sendo servidos, é esse conúbio, essa harmonia do Éden, em que todos se ajudam e se servem, e os 4 elementos no microcosmos homem, para a gente entender como que a gente funciona e poder assumir o controle desse mundo. Vimos na parte física e vimos na parte psicológica como características que podem ser negativas ou positivas e que como podemos dominar e equilibrar, exercendo vontade, né, sendo sérios, disciplinados com a nossa atitude, e também podemos pedir aos deuses e fazer os mantras, que é o que faz parte da nossa prática que vem adiante, concentração e vocalização nos 4 elementos do nosso corpo. Ok, pessoal? Então, agradecemos mais uma vez a sua atenção e fica aqui o convite para a próxima lição, os 4 estados de consciência. Muito interessante, a gente vai estudar melhor estados e níveis de consciência, que é um convite para a gente sair do subconsciente e ir assumindo níveis superiores de consciência. Despertar, em outros termos. Tá bom? Bem, pessoal, chegamos então no momento da nossa prática, dessa lição número 20, os elementais, e vamos, como foi dito na aula, fazer uma concentração no nosso próprio corpo, nos elementos. Nesse caso, nós vamos buscar aquela localização da regência dos elementos, que é a área que eles regem, que tem mais influência deles, né? E vamos nos concentrar ali, fazendo uma vocalização de um mantra específico dos elementos, né? A gente vai guiando e sentir, de algum modo, que estamos nos integrando com eles, que estamos harmonizando esses elementos, estamos equilibrando esses elementos. Os elementos são o corpo. É importante a gente gostar do corpo, a gente tratar bem o corpo, é importante a gente reconhecer esse corpo foi um presente da natureza, o corpo é divino também, né? Devemos um cuidado a esse corpo porque ele é um veículo do nosso ser. E então falar de todo esse cuidado com o corpo é, por consequência, um cuidado também com os elementos. Os elementos são o corpo, de outro modo, um pouco mais subdividido já, entendendo as suas partes, né? Então, vamos nos concentrar no corpo, regiões do corpo, e sentir essa vida, buscar essa sensibilidade. Não precisamos imaginar gnomo, imaginar assim nenhuma imagem, mas nós vamos sentir essas regiões do corpo e pronunciar o mantra. Se você puder, pode imaginar a cor ali, ó, a terra. Nós vamos nos concentrar dos pés aos joelhos e vamos pronunciar o mantra Lá. Lembrando aquilo de inalar tudo, inalar bastante e exalar até o máximo vazio, né? Se quiser, não é obrigatório, pode imaginar a cor amarela naquela região. E se não, simplesmente concentrado naquela região ali, Lá, por algumas vezes. Aí depois, dos joelhos aos órgãos sexuais, a cor branca, o mantra Vá. Depois dos órgãos sexuais ao coração, fogo, o mantra Ra. E depois do coração, a glândula pituitária, o elemento ar, cor azul, e o mantra Já. Certo? Então, é bastante simples. A gente vai deixar essa tabelinha na tela durante a nossa prática. Qualquer coisa você pode olhar ali, apesar que vai sendo dirigido pela voz, pela nossa voz, então você pode também ficar com os olhos fechados, tranquilamente, só ouvindo
e acompanhando o andamento da prática, certo? Você pode fazer depois essa prática quantas vezes quiser, sozinho, né? Pode fazer relaxado, ou pode fazer também enquanto está caminhando, se quiser, fazer esses mantras e tentar se comunicar com esses elementos dentro de si, é bastante válido. Vamos então buscando a nossa posição, colocando a musiquinha de fundo. Procure então estar bem sentado, bem confortável. E vamos fazer essa prática com os nossos olhos preferentemente fechados. Se precisar olhar na tela, não tem problema. Atenção para dentro. A partir de agora, realizamos esse exercício de autoconsciência. Consciência de si mesmo. Perceber-se dos pés à cabeça. Existe algum músculo tensionado? Vamos começar a relaxar, soltando todo esforço desnecessário, seja nos pés, nas pernas, seja nos braços, nas mãos, seja nos ombros, no abdômen. Deixamos a respiração bem solta, bem livre. Também na garganta e no rosto. Buscamos esse relaxamento, essa tranquilidade no nosso corpo. É uma pequena preparação. Já estamos um pouco mais relaxados. Vamos nos fazendo conscientes da nossa respiração. Consciência, percepção, lucidez da própria respiração, da própria posição, recordação de si mesmo, estar neste momento, aqui e agora. Sem preocupações, sem projeções. Apenas importa sentir e estar neste momento. Agora vamos sentir o nosso corpo, lembrando que ele está formado por gnomos e pigmeus da terra, que ele está formado por ondinas e nereidas da água, por salamandras do fogo,
por silfos e sílfides do ar. Nos concentramos nessas essências elementais, nesses átomos divinos, são partes de Deus, da criação, são inteligências elementais, que nos servem, nos ajudam e nos permitem que o corpo funcione e trabalhe a nosso favor. Porém, o ego também busca se aproveitar dessas inteligências inocentes. Vamos então abrir o coração e a nossa sensibilidade para sentir neste momento esses seres, essas inteligências, esses elementais da natureza, do nosso mundo interior. Vamos então nos concentrar inicialmente no elemento terra, a região dos pés aos joelhos, com a cor amarela, e vamos pronunciar por 3 vezes o mantra Lá. Inalamos completamente. Começamos. Vazio total. Inalamos. 2. Vazio total. Inalamos. 3. Vazio total. Inalamos. Suficiente. Respiração normal por um momento. Vamos nos concentrar agora no elemento água. Na região dos joelhos aos órgãos sexuais, a cor branca, e vamos vocalizar o mantra Vá.
sentindo a integração com esse elemento que vai nos dando sua harmonia, sua energia, sua vitalidade, vai se equilibrando em nós com a nossa prática. Inalamos. 1. Vazio total. Inalamos. 2. Vazio total. Inalamos. 3. Vazio total. Inalamos. Suficiente. Relaxamos um pouco. Respiração normal. Agora vamos nos concentrar no elemento fogo. Elemento que nos dá a iniciativa, o impulso, a força. A região dos órgãos sexuais ao coração, com a cor vermelha. Vamos nos integrar com esse elemento, sentir sua harmonia e vocalizar o mantra Ra. Inalamos. 1. Ra. Vazio total. Inalamos. 2. Vazio total. Inalamos. 3. Vazio total. Inalamos. Respiração normal por um momento. Vamos agora nos integrar com o elemento ar, silfos e sílfides do nosso ar interior, na região do coração até a glândula pituitária, na cabeça,
nos integrando com a sabedoria, com o poder desse elemento que nos dá serenidade na mente, fé, equilíbrio nos pensamentos. E vamos, com a cor azul, vocalizar o mantra Já. Inalamos. 1. Vazio total. Inalamos. 2. Vazio total. Inalamos. 3. Vazio total. Inalamos. Suficiente. Vamos então, respiração normal. Sentir a presença e a harmonia desses elementos em nós. Após essa concentração, em busca desse equilíbrio no nosso corpo, façamos uma pequena oração para terminar. Bendito Deus Brahma, Deus da terra em nosso mundo interior. Te pedimos com a nossa alma e com o nosso coração que nos ajude a equilibrar os gnomos e pigmeus da nossa terra interior, vencendo toda a má vontade, inércia, preguiça. Nos ajude, Brahma, gnomos e pigmeus da terra, a desenvolver a vontade, a firmeza, a continuidade para o triunfo da obra de nosso ser. Bendito Deus da água, Narayana, te pedimos com a nossa alma e com o nosso coração que nos ajudes a equilibrar as ondinas e nereidas na nossa água interior, a vencer as emoções negativas, sentimentalismos, paixões, a vencer a luxúria e a sexualidade negativa. Bendito Deus Narayana, ondinas e nereidas da água, nos ajudem a desenvolver emoções superiores, a desenvolver sensibilidade, castidade, canalizando nossas energias sagradas para uma criação interior.
Bendito Deus do fogo, Rudra, te pedimos, Senhor, que nos ajudes a equilibrar as salamandras do fogo em nosso mundo interior, vencendo toda a impulsividade, ira, descontrole, ódio, inveja. Nos ajude, Deus Rudra, salamandras do fogo, a canalizar positivamente suas capacidades, suas virtudes, a desenvolver a iniciativa, a força, a serenidade para o triunfo da obra de nosso ser. Bendito Deus do ar, Ishwara, ó Senhor, também pedimos que nos ajudes a equilibrar os silfos e sílfides do ar no nosso mundo interior, a controlar a mente, a vencer as preocupações, os medos, a ansiedade, os caprichos. Nos ajude, bendito Ishwara, silfos e sílfides do ar, a acalmar os vendavais que acontecem na nossa mente, a desenvolver uma mente serena, astuta, rápida, uma mente com fé, com convicção, com segurança, uma mente aberta, que sabe receber as situações da vida de maneira sábia, de maneira inteligente. Nos ajude a ter a inteligência do elemento ar em nossa mente. Ó deuses e elementais da terra, da água, do fogo e do ar, do nosso mundo interior, nos ajudem a equilibrar esse mundo, equilibrar esse corpo, a vencer o ego e a despertar as capacidades dos elementos para servir a nossa consciência, ao nosso ser, para o triunfo do nosso caminho, do nosso trabalho espiritual. Pedimos em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Bem, vamos sentindo essa harmonia. Alcançada na prática, e vamos lentamente finalizando. Vamos começando a nos mover. E podemos abrir os nossos olhos. Então, assim finalizamos essa prática. Esperamos que tenha sido proveitoso, que você tenha conseguido vocalizar, se concentrar e sentir a harmonia. Demos algumas ideias aqui de como pode ser feita uma oração a esses deuses, a esses seres, com o objetivo de conseguir esse equilíbrio. Você também vai ter oportunidade de ler os capítulos relacionados a essa lição, ler também livros, materiais de Samael, para poder desenvolver esse estudo, esse conhecimento e a capacidade de se relacionar com esses elementos de forma sábia. Ok? Então, agradecemos sua atenção e finalizamos por aqui a prática e fica o convite para o próximo tema,
os 4 estados de consciência. Até logo então, boas práticas, bons estudos, grande abraço!